Decora assim. Produzido por empresa que investe em acessibilidade. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só. Decora desse jeito aqui, ó. Produzido por empresa. Produzido por empresa que investe em acessibilidade. Bem fácil. Então coloca, tá na ordem para você, ó. Primeiro, produzidos no país. Segundo, empresa brasileira. Quarto, que investe em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Esse é o terceiro. Agora o quarto, acessibilidade. Sorteia o último. Sorteia o último. É como em prova também, que a banca às vezes joga uma questão ali, querendo que você saiba essa ordem. Tem que saber, tem que ficar ligado nessa ordem aí. Beleza? Beleza. Esse é o primeiro caso, a primeira hipótese de tratamento diferenciado que a gente viu, mas não acabou não, tem mais, olha só. Tem um outro caso também, que é aquele que a gente falou um pouquinho antes, que pode ser estabelecida, é possível então que seja feita aí a previsão de uma margem de preferência. Como assim margem de preferência? É igual aquele caso que a gente viu. Mesmo que aquela empresa seja um pouco mais cara, se ela estiver enquadrada aqui, a gente contrata com ela. Então olha como funciona essa margem de preferência. Essa margem de preferência está escrito aí na 8666, que é para ser produtos manufaturados ou... Então olha só o que ela fala, ó. Produtos manufaturados ou serviços nacionais. Essa é a primeira hipótese. Para produtos manufaturados ou serviços nacionais que preencham requisitos técnicos fixados pelo Brasil. Que preencham, ó, requisitos técnicos brasileiros. Tipo assim, a gente vai estabelecer alguns requisitos e essa empresa está cumprindo aqueles requisitos. Beleza. Ela pode então utilizar essa margem de preferência. E essa margem de preferência também pode ser feita para aquelas empresas que atendam aos requisitos de acessibilidade. Então deu para sacar que a empresa que trabalha com licitação vai se interessar sim por essas regras de acessibilidade justamente para ter esse benefício. Joia! Thales, como que rola então essa margem de preferência? Produtos manufaturados ou serviços nacionais que preencham esses requisitos técnicos e acessibilidade. Joia, copia rapidão que eu vou para outro quadro. Lenha, rapidão para a gente poder aproveitar o tempo que a gente tem e trabalhar bastante conteúdo. Nesse caso, como se dá essa margem de preferência? Essa margem de preferência vai ser fixada por ato do Poder Executivo Federal no limite máximo de até 25%, sendo que não pode ultrapassar o período limite de 5 anos. Vamos colocar no quadro? Vamos resumir? Vem cá, olha como funciona isso, ó. Olha como essa margem de preferência, ó. Isso aqui é feito por ato. Isso aqui se dá por ato do Poder Executivo Federal. É o Poder Executivo Federal, então, quem vai estabelecer isso, sendo que tem um limite máximo de até 25%, então essa margem de preferência, ela é no máximo até 25%, é o limite máximo que o Poder Executivo Federal pode fixar. Isso aqui tem um prazo de validade por no máximo 5 anos. Mas o mais importante aqui é saber realmente que é do Poder Executivo Federal e conforme está destacado, o limite que é de até 25%. Beleza? Beleza. Facinho, mas não acabou não. Tem um outro caso de tratamento diferenciado também que a lei permite. Olha só o que ele determina. Olha aqui uma última hipótese para a gente trabalhar. Uma última hipótese. Está ligado microempresa e empresa de pequeno porte? ME e EPP? Pode crer. ME e EPP são empresas menores. Então a 8666 determina que para que elas possam ser competitivas e realmente competir com empresas grandes, para que elas não sejam engolidas, elas terão um tratamento favorecido e privilegiado. Então olha só, ME e EPP, isso está expresso na lei. Elas terão um tratamento favorecido, e terão também um tratamento privilegiado. Mas óbvio que esse tratamento favorecido, esse tratamento privilegiado se dá
nos termos da lei. Isso aqui é feito, ó, nos termos da lei, tá? Vamos colocar aqui do ladinho, ó. Nos termos da lei. Não é o administrador público, no caso concreto ao licitar, que sai muito louco, criando regras assim também não. Não é o administrador, não. Nessa situação, é a lei que vai determinar quais são esses tratamentos privilegiados, esses tratamentos favorecidos. Olha que pressa do PA, apagar, calma. Pode apagar, tá tranquilo. A eu estava dando aula ali, aí eu estava escrevendo aqui, né? Aí peguei, fui fazer referência, sumiu. O monitor tinha apagado, falei, vou colocar aquele sininho igual de boi, assim, sabe, nele, porque agora que eu só apagar, blim, blim, dá uma bala de vaca, no caso, né? Não, mas é o Marcelo, tava a falar vaca, se fosse um menino aí, pô. Então, mas no Marcelo se enquadra, qualquer um dos dois, né, Marcelo? Tá naquele meio indeciso ainda. Aí o cara vai apagando, cara, é de uma eficiência tão grande, sabe? Tipo assim, eu tava escrevendo aqui, aí eu fui fazer referência, apagou. A hora que eu olhei pra esse lado, tinha apagado também. Tipo assim, fala, porra, calma, né? Vamos devagarzinho que a gente chega lá. Então, olha só, essa é a última regra de tratamento diferenciado que nós temos. Microempresa e a empresa de pequeno porte, elas terão sim um tratamento favorecido, um tratamento privilegiado dentro daquilo que a lei determina, beleza? Beleza, esse é o primeiro princípio, que é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Tem um outro agora, super importante, super característico aqui das licitações, que é o princípio que fala, olha só, é o princípio que fala da vinculação, é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. É o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Quando a gente fala instrumento convocatório, nós estamos falando do edital e da carta convite. Estamos falando então do edital e da carta convite. Esse que é o instrumento convocatório. O edital e a carta convite são aqueles instrumentos pelos quais a administração pública convida, dá publicidade à licitação. A licitação, em alguns aspectos, é muito parecida com o concurso público. Pensa comigo, o concurso público. Vem o edital e traz as regras. Aí fala que a prova vai ser dia tal, em tal horário, com tantas questões, tantas matérias e com uma redação. Aí chega no dia da prova, a banca muda o horário. A banca muda as matérias, a banca muda a quantidade de questões e não exige redação. Nulidade, não pode fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Então, como esse instrumento convocatório, a administração pública delimita o funcionamento da licitação. E é como se ela fosse lei entre ela e os licitantes. Então, tanto ela como os licitantes têm o dever de observar essas disposições. Isso aqui não pode simplesmente ser ignorado. Isso aqui vincula a administração pública e também os licitantes. Então, olha só, primeiro detalhe, ó. Isso aqui alcança tanto a administração pública, como também os licitantes. Aqui nós temos um dever de observação dessas disposições. É um dever que a administração pública tem de observar essas regras, de cumprir essas regras que foram definidas no instrumento convocatório. Então, se, por exemplo, olha só o que eu vou te falar aqui, ó. Imagina que ela veio e falou, nessa licitação, os critérios utilizados para a seleção da melhor proposta é o critério A, B e C. Legal. Ela fica vinculada a isso. Ela não poderia, por exemplo, vir aqui, ó, e criar um critério novo. Ela não poderia simplesmente não analisar um outro critério. Ela chega e fala, não, eu vou julgar utilizando apenas o critério A e o critério B. O C é um não. Ela não pode. Pô, às vezes o cara se preparou para preencher aquele requisito, então ela tem o dever de fazer isso. Ela tem o dever de observar essas regras, sob pena de nulidade do certame. Olha só, sob pena de nulidade do procedimento licitatório, da licitação ser declarada nula, de nulidade. Só que tem um detalhe muito importante e bastante óbvio, inclusive. O edital e a carta convite não pode prevalecer sobre a lei. Claro que esse edital, que é um ato administrativo, carta convite que também é um ato administrativo, isso aqui não pode contrariar a lei. É óbvio, então, que essas disposições aqui devem estar de acordo com a lei. Elas devem ir ao encontro daquilo que está na legislação. Pois se forem regras que violam a lei, claro que você não vai ter que observar, né? Nesse caso, a gente tem a nulidade também. Beleza? Então vamos lá.
Olha só, isso aqui vincula a administração pública, ela tem que observar essas regras, sob pena de nulidade, contudo, essas regras devem estar em consonância com a legislação. E aqui é como se fosse uma lei interna entre a administração pública e licitantes. Beleza? Esse é um princípio super característico aqui das licitações e é um dos mais cobrados dentro desse tópico. Ele está aqui no top 3 de quando a gente fala de licitações. Beleza. Tem um outro princípio agora, também super importante, também super cobrado, é um princípio bem bacana, que é o princípio do julgamento objetivo. Que é o princípio do julgamento objetivo. O que é o julgamento objetivo? Vamos lá. A seleção da proposta vencedora, olha só, a seleção da proposta vencedora, a administração pública, então, vai selecionar qual é a proposta vencedora por meio de critérios objetivos. Já vou te explicar o que é isso, mas só primeiro copia. Critérios objetivos que foram previamente definidos, no instrumento convocatório. Então, olha o primeiro detalhe. São critérios objetivos. O que é um critério objetivo, professor? O critério objetivo é o seguinte. Eu pego duas pessoas, coloco uma ao lado da outra. Eu falo, esse aqui é mais alto. Não é uma questão de opinião, é uma questão objetiva. É só pegar uma régua e medir. Ele é mais alto, isso é um critério objetivo. Agora, quando pega ali duas pessoas e fala, esse aqui é mais bonito, esse é mais feio. Isso é um critério subjetivo, porque é uma questão de opinião, entre aspas. E aqui não há espaço para isso. São critérios objetivos. Não é o administrador falar, mas eu fui mais com a cara daquele. Não, não é assim. Lá no edital estão definidos quais são os critérios para escolher a melhor proposta. E são critérios objetivos que ele vai colocar antes no edital. Ele não vai falar, ó, gurizada, chega aí, bora licitar, no dia a gente vê como funciona. Não, não. Esses critérios estão, olha só, definidos previamente no edital ou na carta convite. Então é igualzinho o concurso público. É igualzinho. Quais são os critérios para você ser aprovado? Está lá, fazer um mínimo por matéria. São, por exemplo, os 1000 melhores colocados terão a redação corrigida, a redação é analisada sobre tais fatores. Então nós temos, sim, critérios previamente definidos. Claro, isso aqui é uma regra geral. Quando a gente fala de uma licitação do tipo melhor técnica, por exemplo, aí tem um certo cunho discricionário, mas ainda assim tem coisa definida lá de forma objetiva. Esse é o julgamento objetivo, é como a gente escolhe a proposta vencedora. Bem fácil também é um princípio super característico das licitações, você não vai encontrar muita dificuldade aqui. Um outro princípio também, muito próprio aqui das licitações, é o princípio, vamos colocar aqui do outro lado, ó, é o princípio da competitividade. É o princípio da competitividade. O que esse princípio determina? Vou falar aqui de forma resumida. Esse princípio, ele veda limitações excessivas, limitações desnecessárias. Então, esse princípio, ele veda, ele proíbe limitações, requisitos, exigências que limitem a competição. Vamos colocar então? Ele veda requisitos que limitem a competição. Você vai ver que a 8666 fala, são então requisitos exclusivos, pede uma característica, uma especificação exclusiva, minúcias que estão limitando a competição. É frescura. Aí não pode. Então ele não pode ficar exigindo coisas que acabem retirando algumas pessoas por não preencher tais requisitos. Cuidado, que isso aqui é uma regra geral, tá? Olha o que fala a Lei 8666, ó. Então, ele não pode exigir coisas exclusivas, requisitos esquisitos, a não ser quando for tecnicamente justificável. Olha só, salvo quando for tecnicamente justificável. Tem alguns requisitos que podem acabar, sim, por limitar a licitação. Por exemplo, vai construir uma ponte. Coloca, ó, eu preciso de uma empresa que tenha 5 engenheiros com tal, e um com tal especialização. Pô, isso aí limita a competição, mas é tecnicamente justificável.
Porque não é qualquer um que vai levantar uma ponte daquele tamanho, que lá cai em cima dos outros. Então, aí é um requisito que realmente limita, mas ele é justificável em razão do objeto, em razão da natureza daquilo que está sendo licitado. Então, de novo, nós temos a regra. Não pode ficar criando requisitos que limitem a participação, salvo quando tais requisitos forem tecnicamente justificáveis. Facinho. Também é um negócio bem tranquilo, um negócio bem de boa. Olha só. O próximo princípio que a gente vai ver agora, que também é bem característico das licitações, vem comigo, é o chamado princípio do sigilo das propostas. O que esse princípio determina, professor? Está no nome, né? Que as propostas são sigilosas. Vem cá, a licitação segue aquela regra constitucional que é a regra da publicidade. Então a regra é a publicidade. A licitação é pública e determina a 8666 que todos os atos do processo licitatório são públicos. Essa é a regra. Então, olha só. Todos os atos do processo licitatório são públicos, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a abertura das mesmas. Então, nós temos aqui o sigilo das propostas até o momento da abertura das mesas. Espera aí que eu já vou te explicar melhor como isso funciona. Até o momento da abertura das mesmas. Aqui na 8666, quando o cara vai participar de uma licitação, funciona assim, ó. Ele vem e traz 2 envelopes. O primeiro são aqueles envelopes com os seus documentos comprovando que ele preenche os requisitos para participar, que ele está habilitado a participar da licitação. Legal. Só que aí tem também um outro envelope que ele traz, e é um envelope que está lacrado. É um envelope com o conteúdo das propostas. Esse envelope aqui, então, a administração pública abre e vê se o cara preenche os requisitos. Legal, você foi habilitado, você pode, então, participar da licitação. Muito bem. Só que um licitante não sabe quanto o outro ofereceu. Por quê? Ué, se eu quero vender algo e eu não sei quanto o meu concorrente ofereceu, eu jogo o preço lá embaixo para garantir que o meu valor seja menor que o dele, eu ganho. Então, isso aqui é feito de modo a um não saber quanto o outro oferece. Claro que elas são sigilosas até o momento da abertura. Vai ter um momento em que esses envelopes serão abertos e nós iremos ver quem ofereceu a proposta vencedora. Beleza? Também é um princípio bem fácil. Também é um princípio bem tranquilo. E um outro princípio extremamente importante aqui da 8666, que também está no top 3, e é um extremamente característico, é um muito importante, esse aqui, ó. É o chamado princípio da adjudicação compulsória. Vamos lá. Compulsória. O que é algo compulsório? Compulsório é algo obrigatório. Beleza. Isso já definimos. Compulsório é algo obrigatório. E o que é adjudicação? Adjudicar é entregar o objeto da licitação ao vencedor. Então a adjudicação é a entrega do objeto da licitação ao vencedor. É tipo, o cara ganhou, tô aqui para você ser o troféu. Beleza. Sabe o que a banca vai te falar? Ela vai falar assim, que de acordo com o princípio da adjudicação compulsória, a administração pública deverá contratar com o licitante vencedor. Ou ela fala para você que o princípio da adjudicação compulsória é a garantia de que a administração pública vai celebrar o contrato com o vencedor. Negativo, olha a pegadinha, cuidado que está errado. Olha só, primeiro ponto, primeira observação é só, a administração pública não é, olha só, ela não é obrigada a celebrar o contrato. Ela não é obrigada a assinar o contrato. Ela não é obrigada. Como assim, professor? Ela não é obrigada. Vem aqui comigo um pouquinho do ladinho, ó. Imagina que ela faz uma licitação e aparecem 3 pessoas, tá? O licitante A, o B e o C. O A fala, eu vendo por 100 mil. O B fala, eu vendo por 97. E o C fala, eu vendo por 95. Tecnicamente, o vencedor foi o licitante C, que ofereceu o valor mais baixo. Só que são 3 safados, sabe por quê? Combinaram preços. A gente vai na internet, faz uma rápida pesquisa de mercado e verifica que esse bem que eles estão vendendo nesse preço custa aí no mercado 30 mil. A gente está licitando para pagar menos e não para pagar mais. Então, nesse caso, ela não vai celebrar o contrato. Ela revoga a licitação.
Supremacia do interesse público sobre o privado. O cara pode ter ganhado, mas o valor que ele ofereceu é um valor superior ao valor praticado no mercado. Ela não vai contratar. Ela não é obrigada a contratar. Então volta aqui comigo. Olha só, de acordo com esse princípio, a administração pública não é obrigada a celebrar o contrato. Mas, se ela for celebrar, olha só, mas, se ela for celebrar, vírgula, mas, se ela for celebrar esse contrato, deve ser com o vencedor. Se ela for celebrar esse contrato, deve ser com o vencedor. Não pode ser com outra pessoa que não o vencedor. Ela não pode preterir o vencedor. Ela não pode simplesmente ir lá e contratar com o segundo melhor colocado. Então a garantia que o vencedor tem é que ele não será preterido. É que ele não será, então, passado para trás. Se ele é o vencedor, caso ela resolva celebrar o contrato, vai ser com ele. É isso que determina esse princípio. Cuidado, se a questão fala para você que a administração pública é obrigada a celebrar o contrato, pai e bola, a questão está errada. Beleza? Pronto, facinho. Vamos combinar que foi fácil pra caramba, né? Essa parte dos princípios aqui, a gente não encontra dificuldades. É uma parte aqui bem tranquila da lei. Vamos falar um pouquinho dos tipos de licitação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas questões que eu coloquei, que a gente vai fazendo algumas só para dar uma treinada, conforme a gente vai batendo os tópicos. Olha só. Primeiro vamos falar um pouquinho dos tipos, depois a gente faz uma questãozinha. Vamos falar um pouquinho dos tipos primeiro, vamos lá. Então eu trouxe algumas questões, tem no teu material, tá um material bem robusto, ó. Material que tem bastante coisa aí, pra você dar uma complementada, tal, para dar uma estudada depois. Alguns poucos exercícios no final, só pra gente dar uma, sabe, uma fechada bacana. Mas a ideia é bastante conteúdo mesmo hoje. A ideia é bastante conteúdo. Olha só, vem aqui comigo. Um outro ponto extremamente importante, que não pode confundir em prova, são os tipos de licitação. Aqui tem que tomar, um grande cuidado quando a gente fala dos tipos de licitação. Às vezes a gente estuda tanto, se dedica tanto, rala igual um cavalo e erra cada coisa besta. Faz parte, acontece, tá? A vida do concurseiro é assim mesmo. Às vezes a gente estuda, se dedica, se mata e, né, dá uma bisonhada, faz, beleza. Acontece. Eu sempre falo pra galera, por isso que é importante revisar, por isso que é importante sempre estudar a próxima prova. Não dá pra garantir muito não, cara. Quando vai fazer as questões tem que grifar, tem que marcar. No dia da prova a gente não tá inspirado não, tá? O dia da prova é o dia mais burro da nossa vida. A gente tá muito burro na prova. Se bobear, a gente começa a andar de 4, assim, vou fazer um lanchinho. Abre um saco, tem grama lá dentro, sabe? Porque a gente chega burro no dia da prova, faz parte, tá? É um dia, sei lá o que acontece com a gente. Então tem que tomar cuidado, já preparar pra ir marcando, tal, pra não cair em pegadinha boba. Por exemplo, essa daqui. O que são esses tipos de licitação? Os tipos de licitação referem-se aos critérios utilizados. Então aqui, ó, eles se referem aos critérios utilizados para a seleção da proposta vencedora. Então, bem que o legislador podia ter falado critérios, né? Mas ele usou o termo tipos de licitação. É o critério, ou os critérios que a gente utiliza, para selecionar qual que é a proposta ganhadora. Nesse caso, esses tipos são aplicados salvo para concurso, salvo para a modalidade concurso, que a modalidade concurso possui regras próprias. A modalidade concurso funciona um pouquinho diferente, agora para as outras modalidades serve aqui mesmo. Quais tipos nós temos? Nós temos 4 tipos aqui na Lei 8666. Primeiro é a licitação do tipo menor preço. O menor preço está no nome. Ela quer comprar algo, ela define as especificações daquilo que ela quer comprar, quem fizer mais barato, ganha. Bem óbvio, né? Bem óbvio. Só que aí tem um outro tipo, ó. Tem o tipo melhor técnica. Tem o tipo melhor técnica, ó. Aqui é diferente. Aqui a administração pública determina o máximo que ela está disposta a pagar e aquele que apresentar ali o serviço mais fodarástico ganha. Então aqui ela não está querendo ver quem vai fazer ali o valor mais baixo. Não, ela falou, vou pagar tanto, beleza? Venham e vamos ver quem é o mais fodarástico, quem é o mais competente, quem oferece o melhor produto, o melhor serviço. Beleza. Temos agora um terceiro. O terceiro é o chamado menor preço mais técnica. Vamos resumir ele aqui, ó. É o chamado técnica mais preço. Deu para sacar que é o meio termo aqui entre os dois anteriores. É o tipo, ó, técnica mais preço. Então ela tem um equilíbrio entre a técnica e o preço. Olha a dica que eu vou te dar agora.
Quando tiver o técnica no nome, não é para qualquer coisa. Ah, eu quero comprar uma caneta que tenha a melhor técnica para escrita. Caneta. Caneta não. Caneta é o menor preço. A gente utiliza a técnica no nome, então olha só. A técnica, ó, o que tem aqui escrito técnica ou o técnica mais preço, é importante se ligar que tem o quê? O técnica no nome. Isso aqui é utilizado exclusivamente, isso aqui é utilizado, conforme está na própria lei 8666, tá? Isso aqui é utilizado, olha só, exclusivamente para atividades predominantemente